Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, a você que está nos acompanhando. Um ótimo dia na presença do Senhor, paz do Senhor para você, para sua família. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer ao nosso pastor Arnob Tavares, toda a equipe da comunicação, na pessoa da irmã Aline Lima, e dizer que Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Quero louvar a Deus também pelos hinos entoados, pelos nossos irmãos, e dizer que Deus, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, Ele quer falar com você. Amados, sem mais delongas, eu quero convidar aos santos que assim puderem abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Esther, Rainha Esther, capítulo de número 8. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler alguns versículos para expressarmos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E o texto diz assim, capítulo 8, versículo 6, que diz: Pois como poderei suportar a calamidade que sobrevirá ao meu povo, como suportarei a destruição da minha família? Tema forte, palavra forte, que Deus tem nos impulsionado desde uns dias atrás, sobre tudo que está acontecendo na nossa vida, na nossa nação, no nosso povo, o povo de Deus. Amados, sabemos que a história que o livro retrata da Rainha Esther, entendemos que a Bíblia, ela se comunica porque ela é a palavra de Deus de várias formas e moldes. Porém, o Deus que fala conosco nesta manhã é um só Deus. É o único Deus, Deus que fez os céus e a terra. Entendemos, amados, que Deus se utilizou deste aspecto, desta situação, para tratar com o seu povo, para dar livramento ao seu povo, para dar livramento a Mardoqueu, para também tratar com Esther. E o contexto, sabemos, amados, que o povo de Deus estava em grande risco e iminência, pois a Bíblia nos traz essa história da seguinte forma: a rainha Esther, ou Radassa, ela tinha perdido seus pais, e a Bíblia diz que o seu tio Mardoqueu cuidara dela. E a gente, amados, quando começamos a cuidar, quando Deus coloca alguém na nossa vida, quando Deus coloca algo em nossas mãos, quando Deus coloca uma responsabilidade nas nossas mãos, amados, sabemos que é para um único propósito, o propósito de que o nome dele seja engrandecido. Nesta manhã eu sei que Deus tem colocado algo nas suas mãos, colocado alguém na sua vida, para que o nome dele seja exaltado por meio das suas ações. A Bíblia vai dizer, queridos, que Esther, o contexto fala que ela se tornou rainha. E a Bíblia diz que quando naquele envolto existia aqueles que lutam contra o povo de Deus,
E sob um decreto, eu estou sintetizando, amados, para chegar naquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E sob decreto, alguém queria destruir não só um homem, não só uma pessoa. E este cidadão, este indivíduo que a Bíblia diz que ele queria destruir o tio de Esther, que cuidou dela, que tem por nome Mardoqueu, o indivíduo que queria acabar com Mardoqueu chamava-se Amã. E aí, amados, tem situações na vida da gente que as coisas, amados, só vencemos com oração, mas também precisamos nos posicionar, tomar atitudes. E Mardoqueu, sabendo daquela perseguição que Amã tinha para com ele, e a Bíblia diz qual era o motivo. Mardoqueu, ele se posicionou, ele continuou na presença de Deus, independente de qualquer situação. Mas Amã, ele queria mais. Ele não queria só destruir Mardoqueu, ou em algumas traduções fala Mardocai. Glória a Deus, aleluia. Ele queria exterminar todo o povo judeu. Ele queria acabar com tudo e todos aqueles que não se prostravam diante dele. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, queridos, que Mardoqueu foi falar com a rainha Esther, visto que é sua sobrinha. E a Bíblia vai dizer que Deus, por sua vez, agiu em favor do seu povo. Mas é aí aonde eu quero chegar. Como foi que Deus fez essas coisas? Visto que o capítulo 8 já fala da promulgação do decreto do rei Xerxes, ou rei Assuero. Glória a Deus. Porque Amã já tinha, por meio do anel do rei, decretado a matança do povo de Deus. Aleluia. E Deus, Ele age na hora certa, irmãos. Ele age na hora certa e no tempo dele. Não precisa você se preocupar. Não precisa você se afobar. Não precisa, irmãos, a gente perder a calmaria, perder a calma, a tranquilidade. Não adianta, porque tudo é no tempo de Deus. Porém, queridos, a situação era calamitosa pelo fato do extermínio do povo de Deus. Mardoqueu procura sua sobrinha, trata com ela a questão. É dado o período do jejum. Aleluia. Deus age. Deus faz. Agora tem aquela condição. Nós precisamos estar constantemente nos pés do Senhor.
Porque não tem como, amados, a gente estar de longe, talvez, quem sabe, não, ou você é, ou você não é. É isso que você percebe no perfil de Mardoqueu. É isso que nós entendemos que a Bíblia fala no caráter de Mardoqueu. Do lado de dentro ou do lado de fora, ele serve a Deus. Mardoqueu vivia na porta do palácio, irmãos. Mardoqueu fez algo de bom para o rei. O tempo apagou, mas os registros da benfeitoria de Mardoqueu ficou guardado. E Deus, ele usa os seus meios. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, irmãos, é usar da forma que a gente menos espera, como a gente menos imagina. Ele usa, ele faz, ele se utiliza e age em favor da vida do seu servo e da sua serva. E essa indagação, ela é constante na vida dos cristãos, na vida de quem serve a Ele. É perguntar a Deus, como é que tu vai fazer? Não se preocupe, Deus vai fazer. A Bíblia diz, queridos, que aquele povo estava sentenciado à morte. E eu quero abrir um parêntese e lhe dizer que aonde você estiver aí, você pensa que acabou, você pensa que já terminou, e eu vim dizer a você nesta manhã, Deus se levanta para agir em favor da sua vida e da vida da Santa Igreja. Aleluia! Glória a Deus! O povo sentenciado à morte. E aqui o que é que entendemos? Meu nobre presbítero Altino, a gente vê um contexto muito paralelo aos dias de hoje. A gente vê que o povo está sentenciado ao fim. Glória a Deus. Porém, amparado pela lei, Mardoqueu, usado ali por Deus, ele cria uma emenda naquela lei. E no versículo 11 ainda do capítulo 8, o texto vai dizer, queridos, que nessas cartas o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida e para eliminar e matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar, juntamente com as suas mulheres e crianças. Aquela emenda, porque sabemos, amados, que palavra de rei não volta atrás. E o rei Xerxes não poderia voltar atrás depois que descobriu todo o plano que foi tramado para exterminar os judeus. Ele não poderia mais voltar atrás. Porém, Deus, com sua infinita bondade, deu condições. Por isso que eu tenho o hábito de dizer que aquilo ali foi uma emenda, que se fosse nos dias de hoje, fosse em um país onde os congressos legislativos, eles apresentam essas emendas para favorecer, que deveria favorecer o povo. Então houve essa emenda dando o direito do povo de Deus se defender. E nesta manhã, eu quero dizer a você e lhe convidar a engajar-se junto ao povo de Deus para defender a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa família. Por isso que Deus tem me inquietado sobre esse texto,
há alguns dias atrás. Eu dizia: Senhor, que poderia eu dizer? Que poderia eu falar, Senhor? Porque Tu pode e sabe todas as coisas. E o nosso povo, amados, está sendo bombardeado constantemente. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Você na sua casa precisa se posicionar para defender a sua família, a sua casa, a sua vida, a sua liberdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem muita gente que ainda não se despertou. E nos últimos dias, eu oro pedindo despertamento, pedindo para que Deus abra o entendimento do povo, pedindo para que aquelas pessoas que contribuem e fazem missões no Brasil entendam que o Brasil está em um grande perigo eminente de viver igual outros países que sabemos que sofrem perseguição cristã, que os direitos sociais, os direitos da sociedade é negado, e estamos norteados de tudo quanto não presta. Mas Deus é Deus para fazer o milagre e dar o livramento ao seu povo. Se a gente for analisar, amados, o contexto em que vivemos é muito parecido. Porque, queridos, a matança dos inocentes não foi só lá na época em que Jesus nasceu, quando Herodes queria conhecer o tal rei dos judeus, porque aquela ação foi uma ação maléfica, hipócrita, quando tratou com os magos e disse: então vão adorar ao rei dos judeus, e quando voltar, me diga onde ele está para que eu vá também adorar. E quando isso não aconteceu, ele mandou fazer aquela matança dos inocentes. E sabemos que a perseguição contra as crianças é desde o início, desde os princípios. Moisés passou por este momento. O rei também tinha mandado matar todas as crianças, principalmente os do sexo masculino. Jeremias fala sobre a adoração a Moloque. As crianças é alvo constantemente, amados. Nós precisamos nos posicionar. O povo de Deus está em perigo eminente. E nós precisamos nos posicionar como Mardoqueu, irmãos. Independente de qualquer situação, se for o caso de se vestir, glória a Deus, dos panos de saco, como a Bíblia fala, botar a cara no pó e buscar de Deus o socorro. Não há mais tempo de brincar, de achar, de pensar. Nós temos que nos posicionar e decretar a vitória em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando este decreto ou esta emenda foi sancionada, mas foi com tanta pressa que foi feito o edito, porque faltava pouco tempo para que o decreto do rei Xerxes sobre a matança dos judeus acontecesse. Então era necessário municiar, preparar e deixar o pessoal em frente de batalha para a defesa. Eu vim te convidar para que a gente possa se preparar para defender a nossa família, a nossa casa, a nossa fé, o nosso povo. Se acorda!
Jesus está às portas. Eu assisto constantemente Louvor e Palavra, e às vezes a gente percebe lá nos chats alguns posicionamentos, nada contra, graças a Deus ainda o Brasil é livre, ainda. E eu digo, meu Deus, como é que alguém pega o telefone para fazer uma colocação dessa? Quando foi dito que estamos em uma guerra do bem contra o mal, não foi de brincadeira, é verdade. Tem muita gente que coloca a mão nos olhos, que faz de conta que é bobagem, que é balela. Não. A igreja está passando pelos seus últimos dias aqui na terra. Mas nós precisamos defender a igreja, defender os princípios cristãos. E nós não podemos, de forma alguma, encruzar os braços. A Bíblia diz, amados, que quando o edito alcançou o povo, quando aquela emenda alcançou o povo, quando aquela lei que foi promulgada, porque antes a lei dizia que estava determinado a tal data a morte dos judeus. Com esta emenda, o texto modificou. Foi decretado sim a morte dos judeus, porém, que os judeus também se defendessem. E aí, queridos, a Bíblia diz que Deus agiu em favor do seu povo. O texto diz que o dia marcado para todas as províncias, aleluia, foi o 13º dia do 10º rei Xerxes. Foi o 13º dia, glória a Deus, do 12º mês, o mês de Adar. Então tinha data, irmãos. Tinha hora marcada. Eu quero dizer a você que a igreja, ela está de pé. O mundo pode se curvar, como diz o hino, mas a igreja do Senhor, ela estará de pé para defender todos os princípios cristãos. E que Deus toque no coração daquelas pessoas que ainda estão despercebidas. Aleluia. A nação brasileira, ela está convulsionando. Como o texto diz, amados, se o povo que se chama pelo meu nome. A gente sabe, irmãos, que o nosso bom Deus, Ele é poderoso, Ele é misericordioso para mudar qualquer situação. Mas Ele precisa se utilizar de alguém. Ele tem poder para fazer independentemente. Mas eu e você, nós somos vasos na mão do Senhor. Somos instrumentos na mão de Deus para fazer a obra de Deus enquanto aqui na terra. E se nós, como povo de Deus, não se posicionar, porque o texto é claro, queridos, as ameaças são constantes, meus irmãos. Quem é que não sabe que as igrejas serão fechadas por meio de promessas?
Alguém se posiciona e diz que vai fechar as igrejas. Alguém se posiciona e diz que vai acabar com a liberdade de expressão. Aleluia. Se informe mais os países que sofrem esse perfil. A história diz que o povo de Deus estava sentenciado. E o que mais me chama a atenção é que pessoas crentes, como a rainha Esther, presbítero Altino, como ela se posicionou tratando a causa do seu povo. Isso me chama muita atenção, amados, porque o texto diz que Mardoqueu foi tratar com ela sobre o risco, sobre o que ia acontecer com o povo. Ele foi falar com ela. E no capítulo 4, é interessante, veja comigo se você puder, no versículo 11, todos que serviam ao rei e ao povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado. É a morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Aleluia. A preocupação de Esther, irmãos, era de morrer se entrasse diante do rei sem que ele o chamasse. Mas a questão não era só essa. Porque nesse caso, amados, nessa situação, diante deste problema, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Você percebe um posicionamento de muitos crentes. Ó, irmão, não adianta não. Já está tudo certo. Jesus já está voltando. Todo mundo sabe. Ainda tem uns que usam até texto. Ah, irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. Que o amor de muitos esfriarão. Tem nada a ver com essa situação, queridos. Não é porque o amor de muitos esfriarão que eu vou me entregar. Não é porque está escrito que a igreja ela vai ser imprensada, oprimida, coagida até um ponto em que ela não poder mais fazer nada. Aí Jesus vem e arrebata a sua santa igreja. Aí eu não vejo a hora. Aleluia. Não é por causa disso, amados, que eu vou encruzar os braços. Eu estou te convidando a se posicionar. E aí o texto diz que Mardoqueu diz uma palavra para Esther que foi fundamental. Isso aí foi fundamental. Isso foi que despertou. No versículo 13 diz, capítulo 4, versículo 13 de Esther diz: e este mandou que respondessem a Esther: não imagines que, por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Pois, se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? Ah, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Você está, irmãos, entendendo que Deus colocou você aí, aonde você está, nesta manhã, ouvindo esta mensagem? Entenda
que Deus tem propósitos. Você não está aí pelos seus méritos. Você não está aí porque você é bom. Você não está aí porque você é super, não. Você está aí para fazer algo para Deus. Deus colocou você aí com um propósito. Não importa aonde você está agora, mas Deus tem te colocado neste lugar, nesta situação, neste problema, para te dar vitória, mas segundo os seus preceitos, segundo o seu propósito. Esté, com certeza, ela se despertou para esta palavra, porque esta palavra, pastor Altino, ela foi como uma flecha no coração de Esther. Foi, meu amigo, foi minha amiga, foi meu irmão, foi minha irmã. Esther estava praticamente que anestesiada com a situação. Era preciso ele dar aquela chacoalhada. Olha, não é porque você está dentro do palácio que você será a única poupada, não. A morte é para todos aqueles que são de Deus, judeus, povo de Deus, que diz que é crente. E quando você estiver vivendo as perseguições dos últimos dias, porque estamos nas contrações, como Jesus falou, das dores de parto, não pense que você vai ser poupado, não. Não pense que sua família será poupada, não. Desperte, se mexa, se posicione, dobre o joelho, ore, levante e vamos para a batalha. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E Esther, ela se municia da melhor arma, irmãos. Que é isso que a igreja está agora precisando. Que é isso que o povo de Deus agora está precisando. Se municiar da melhor arma. E qual foi a melhor arma, irmão Willames? A melhor arma foi se colocar nos pés do Senhor. Entender que somos fracos, somos pequenos, somos pó, somos cinza, não temos nada. Mas com Deus somos tudo. Com Deus somos poderosos em Cristo Jesus. Todo mundo diz, agora é que vai ficar pior. Aí Deus diz assim, agora é que vai ficar melhor. Nós precisamos fazer como Esther fez, convocar o povo, orar, buscar a Deus, como a igreja do Senhor Jesus aqui em Rio Largo está fazendo, dobrando os seus joelhos, para buscar de Deus o socorro. Porque se fosse depender dos inimigos visíveis e dos invisíveis, nós estaríamos mortos. Mas Deus, que é poderoso, por isso que eu louvo a Deus quando o texto diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Não importa como Deus vai agir, eu sei que Ele vai agir. Não importa como Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer. Nós precisamos defender a nossa liberdade, a nossa fé, a nossa família, os nossos princípios. Você que está nos ouvindo, olhe e perceba que tudo aponta para os momentos finais da igreja. E você precisa se preocupar com a sua salvação. Você precisa se preocupar como Noé, que quando se fala de família, eu tenho, por exemplo, Noé. Tenho Noé, por exemplo, pastor. Tenho sim. Porque você vê que
a misericórdia de Deus se estendeu sobre a vida dele. E ele não foi só o único salvo, ele lutou para salvar a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Então você não precisa continuar nesse sentimento mesquinho, que comigo é assim, o resto do mundo que se exploda. Não. Você precisa entender que existe, no sentido da vida, o começo, o meio e o fim. As pessoas que você ama podem estar sofrendo e você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se posicionar, fazer como Esther, fazer como Mardoqueu, fazer como o povo de Deus, jejuar e buscar de Deus o socorro. Porque tem situações, amados, que a gente não pode fazer nada. Por mais que você fale, ninguém vai te entender. Só quem te entende é Deus. E é com Ele mesmo que você tem que falar. É com Ele mesmo que você tem que se relacionar. É com Deus que você precisa se abraçar e dizer: Senhor, me ajuda, ó Deus, porque só Tu és, Senhor, para mim. Não foi assim na cova dos leões? Não foi assim na fornalha de fogo? Não foi assim que Deus tem tratado com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com você? Será que é preciso as calamidades virem assolar a tua vida para que você se aproxime mais de Deus? Será possível que é necessário Deus intervir no curso, porque Ele tem poder da tua vida, para você entender que Ele está querendo falar contigo nesta manhã, tocar na tua saúde, na tua casa, nos teus filhos, para que você venha buscar mais a Deus, para que você deixe o egoísmo, porque tem pessoas que quando está tudo bem, esquece até de buscar a Deus. Não faça isso. Se posicione. Deus está falando com você. A história da nossa nação, a história do nosso povo, ela é muito parecida com a história de Israel. Eu fico orando e digo: Senhor, será que vai ser, meu Deus, igual o povo de Israel? Porque o povo apronta demais. Tu fala com o povo não quer te ouvir. Será, meu Deus? Será que é preciso Deus mandar um rei babilônico para assolar o povo de novo? Eu sei que a Bíblia diz que não vai precisar mais disso, que os planos de Deus já foi traçado. Mas será possível que a gente vai entender a Bíblia de novo? O amor de Deus para com o povo, Deus dando a liberdade para o povo escolher. E o povo escolher Saul, abrir mão de Deus. O povo, quando era governado por Deus, Deus supria as necessidades, mas eles queriam um rei para enaltecer, para adorar. Aleluia. Aí Deus diz: não, tá bom, se você quer assim, meu filho, sofra as consequências. Será possível que a gente vai ver esta novela de novo? Crianças, fé, tudo no alvo do inimigo. Tudo no alvo. Família, direito de expressão.
Você não vai poder mais falar o que quer. Você está sabendo já, né? Você já está sabendo. E não adianta vir com aquelas conversinhas que a gente sabe e sabemos que acontece aí nas mídias sociais. Não, não, é verdade. Porque quando alguém diz para você, ou diz para o povo, que vai regular as mídias, vai regular, né, os meios de comunicação, regular é só dizer o que ele quer, só dizer o que lhe apraz, só dizer que está tudo bem no Brasil, como em alguns outros países, e o restante, e a verdade. Aí você vai escolher. Meu Deus. Pois bem, eu vim dizer a você que Deus está dando mais uma oportunidade ao Brasil. Mais uma oportunidade à família. Mais uma oportunidade às crianças. Mais uma oportunidade a mim e a você. E tem data marcada. Existe a data marcada. Falei de data marcada aqui para você. E no final deste mês também é uma data marcada. E você precisa se posicionar. Você precisa buscar de Deus. Você precisa buscar mais ao Senhor. Venha conosco. Venha orar mais. Venha buscar mais. Venha falar mais com Deus. Porque Deus vai dar a estratégia necessária para que a gente possa passar, glória a Deus, por este mar. Quero dizer a você que a Igreja de Jesus está nos momentos finais. E louvo a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de falar do seu amor. E quem é o amor? Jesus. Ele deu Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal forma que deu seu Filho unigênito. E aí, meu amado, eu não posso sair daqui nesta manhã sem te oferecer o melhor convite. De se decidir para Jesus, de voltar para Jesus e de abraçar esta causa e de irmos juntos para o céu, marchando na presença do Deus vivo. Eu louvo a Deus, agradeço a oportunidade, mas eu quero te dizer, vem para Jesus. Quero elevar a voz a Deus